Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Muita alegria de estar aqui mais uma vez, com esse privilégio de poder trazer a palavra do Senhor. Deus falou comigo, logo depois que eu vi a mensagem do pastor Emerson, eu estava com o texto na minha mente já, e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Antes, já gostaria de pedir perdão se caso a minha garganta falhar, porque eu estou com a garganta inflamada, um pouco resfriado, mas estou debaixo da graça de Deus, então Deus vai nos abençoar. Eu vou ler um texto, é um texto muito conhecido, vou ler na íntegra, porque para a gente poder meditar. Antes até gostaria de fazer mais uma vez menção do culto de domingo que vem, que vai ser sobre a cantata de Páscoa, e vai ser muito interessante. Eu estava vendo hoje ensaio, logo depois da Escola Bíblica Dominical aqui, e no ensaio, ainda não estava todo caracterizado, e eu saí chorando daqui. Então, eu tenho certeza absoluta que vai ser bênção. Foi muito bonito de ver os jovens, adolescentes ali fazendo toda aquela apresentação, mostrando o que é Páscoa. Então, venham domingo que vem, tragam outras pessoas, tragam pessoas não crentes, porque é uma mensagem, uma mensagem evangelística, falar sobre a Páscoa, tirar e ensinar sobre a Páscoa. Então, domingo que vem vai ser bênção, tenho certeza absoluta. Então, não percam. Se você tinha alguma coisa, obrigado. Se tem alguma coisa marcada, desmarque, venha domingo que vem no culto para vocês participarem. Vai ser muito bom mesmo. Só no ensaio eu chorei. Eu acho que domingo eu vou chorar mais ainda. Então, eu sou meio emotivo mesmo, mas tenho certeza que muitos sairão daqui felizes por ver o que eles estão apresentando, que eles vão apresentar. Vai ser bênção. Amém? Eu gostaria de ler aqui em Lucas, capítulo 15, eu vou ler na íntegra, é um texto muito importante, e como a gente vai fazer uma mensagem expositiva, expor a palavra de Deus, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo essa leitura, para que a gente possa compreender o que Deus falou ao meu coração, e que eu possa também ser usado por Ele para poder transmitir a vocês essa palavra que Ele pôs no meu coração. Lucas capítulo 15 vai falar de uma parábola, é muito comum até muitas pessoas apresentarem essa parábola como se fosse, esse capítulo, como se fosse 3 parábolas. Não é uma parábola só, dividida em 3 partes, que Jesus aqui lhe fala. Então ele fala sobre a ovelha, fala sobre a dracma, fala sobre os filhos pródigos. Sobre o filho pródigo. Só que é uma parábola só. Então eu gostaria hoje de compartilhar nesses momentos que nós temos, sobre essa parábola maravilhosa que Jesus aqui apresenta a nós, mas ele apresentou aquelas pessoas que estavam perdidas, e aqui ele vai falar de vários pontos de perdidos que estão, alguns dentro da casa e outros fora da casa. Então nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, e mais uma vez frisar também o que o pastor Emerson falou, sobre anotar, a gente não tem muito hábito de fazer isso, mas eu admiro quem faz isso, que traz um papel dentro da Bíblia, uma caneta, e anota, para poder pôr, daqui 1 ano, não sei, daqui 6 meses, você está lendo aquele texto, e fala, já ministraram sobre isso, o que falaram? E está anotado, fica muito mais fácil de você compreender. Então, quem escreve, normalmente guarda 2 vezes mais do que quem só ouve, amém? Vamos lá então, diz a palavra do Senhor assim, Lucas capítulo 15, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles, e ele lhe propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E aconteceu, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que o sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Parece que essa parábola não terminou. Se eu parar para pensar, nós lemos aqui 32 versículos desse capítulo, e parece que está faltando um fim nessa parábola, quando a gente para analisar. Se a gente for parar para analisar com os olhos de uma história apenas. Se a gente for parar para pensar apenas como uma história, alguma coisa que poderia ter acontecido. Mas quando eu meditava nesse texto, já há algumas semanas, Jesus falava ao meu coração, e Ele mostrava para mim qual era o contexto que eles viviam. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite o que Jesus falava ao meu coração, quando ele cita, ele pega essa parábola, divide em 3 partes, e ele fala de várias classes de perdidos. Aqui nós vemos nessa parábola, pessoas perdidas, objetos perdidos, alguma coisa perdida. Mas mesmo algumas coisas perdidas foram achadas, mas outras coisas perdidas não foram achadas. E o que Jesus falava ao meu coração, e eu quero que vocês compreendam nessa noite, é que em que classe de perdido você pode se encontrar hoje? Se você está perdido e em alguma classe você se encaixa aqui hoje, o Jesus que falou essa parábola, o Jesus que morreu e ressuscitou por mim e por você, Ele está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo, e Ele está pronto para que você seja encontrado novamente, porque o amor de Deus é tão grande, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, porque nós estávamos perdidos, mas muitos ainda vêm na igreja, estão na igreja, mas continuam perdidos. Então nessa noite, Ele quer que você seja encontrado, e você não saia daqui como um perdido. O versículo 1 diz assim: e chegavam-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus estava, a gente entende o contexto, que Jesus estava, quem sabe, dentro de uma casa, para pregar, para ensinar. Ele estava pronto a ensinar, ele era um mestre, ele era considerado um rabino, ou um rabi, ou uma pessoa, um mestre que ensinava naquela época, já era conhecido. E as pessoas procuravam então Jesus para que ele ensinasse, para que ele mostrasse o caminho. Então chegaram-se a eles publicanos e pecadores para ouvir Jesus. A casa que Jesus estava não é a casa parecida com a casa que a gente vive hoje, porque a casa daquela época era um pouco diferente. Eu gostaria que a mídia me ajudasse também, vai colocar uma imagem, 2 imagens sobre casa.
daquela época, imagens, desenhos, para que a gente possa contextualizar e entender. Essa primeira imagem mostra uma casa típica da região de Jesus, da época de Jesus. É um desenho mostrando ali uma escada externa, duas portas apenas. A gente praticamente não tem janelas nessas casas. As casas eram feitas de pedra. Até os dias de hoje, muitas casas ainda naquela região têm a mesma aparência praticamente. Quem já foi em Israel, parece que você está vendo tudo monocromático, porque não existe assim muita variedade nas construções, principalmente na região da Jordânia, em Israel. Mas naquela época era muito comum você ter uma casa assim. Você vê ali em cima uma laje, o telhado ou uma laje que era colocada sobre essa casa. Normalmente o povo da época, eles faziam grande parte do seu dia na casa, não era dentro da casa, a casa era apenas para eles dormirem, porque essas casas não eram ventiladas, não eram planejadas como é os dias de hoje. E a maior parte da alimentação, tudo era feito sobre o telhado, os ensinos, tudo que eles faziam durante o dia, principalmente, ou até à noite, era feito sobre os telhados das casas, ficavam em cima. Por quê? Porque por ser uma região muito quente, e apenas no inverno, quando você tem também muito frio, que daí eles se abrigavam dentro da casa, mas nos períodos quentes do ano, eles faziam quase tudo sobre a casa. Tem uma outra imagem que mostra uma vila com mais casas, algumas diferentes, por favor, que dá para a gente ter uma visão também aproximada de como seria uma casa onde Jesus estava ali ensinando os publicanos e pecadores. Não sei se dá para vocês verem bem, mas ali tem várias casas, tem tipo uma igreja atrás, mas vocês podem ver que todas as casas praticamente tinham lajes, eram planas para que eles pudessem acessar, e tinham escadas externas que acessavam esses lugares. E aí, nessas casas, obrigado, meu irmão, pelas imagens. Então, nessas casas, e eu imagino Jesus, eu gostaria que vocês visualizassem essa casa, Jesus em cima daquela laje, ali ensinando. E aí chega a eles para aprender, publicanos e pecadores para ouvir. Para um judeu, principalmente um judeu, um fariseu, um estudioso da época, eles não conversavam, eles não se misturavam, nem cumprimentavam um publicano ou uma pessoa que ele considerava-se pecador, ou uma pecadora. Se eles vissem essas pessoas, eles não se aproximavam, eles não cumprimentavam, eles se achavam melhores do que eles. Eles se achavam uma casta de pessoas escolhidas, e não se misturavam com eles. Eles não viviam, eles não tinham comunhão, eles não levavam o conhecimento que eles tinham, que era muito grande, porque um fariseu da época, a gente falava hoje cedo na escola dominical, que um fariseu da época, podemos considerá-lo, compará-los com os grandes teólogos dos nossos tempos, pessoas extremamente estudadas. Eles passavam a vida toda estudando o Pentateuco, estudando o Antigo Testamento, porque fazia parte do ritual deles, era uma obrigação deles. Eles passavam, até os dias de hoje, os ortodoxos lá em Jerusalém, eles passam o dia inteiro estudando, lendo. Então o conhecimento era muito grande, eles conheciam, indiscutivelmente eles conheciam, mas eles não tinham esse amor, que Jesus agora vem como um rabi, como um mestre, e vem para quebrar todos esses preconceitos, quebrar tudo isso. Então Jesus está sobre uma casa, quem sabe sobre uma laje, e Jesus está ali então ensinando os publicanos, pessoas não gratas da sociedade. O que era o publicano? O publicano era o que cobrava, eram judeus que cobravam impostos dos judeus para os romanos, que dominavam na época. Então eram pessoas não bem aceitas na sociedade. Eram os pecadores, e os pecadores também. Mas essas duas classes de pessoas foram até Jesus para o ouvir, ou seja, para aprender de Jesus. Como nós estamos aprendendo hoje aqui, quando eu busco a palavra de Deus. Mas no versículo 2, fala assim, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe e come com eles. Eles vieram, então imagina agora, como esses fariseus e esses escribas eram os que copiavam as escrituras, eram as pessoas que não tinham a impressão, não tinha como nós temos hoje a facilidade da Bíblia, não, o conhecimento, as escritas eram feitas por copistas, ou seja, por escribas, pessoas que se dedicavam a fazer isso. Também tinha um grande conhecimento. Imagine se você pegasse, vou pegar o livro de Lucas e vou copiar ele num caderno, e se você copiar ele palavra por palavra, com certeza no final você vai estar bem entendido bastante do livro de Lucas. Então, e que esses homens viviam fazendo isso, era a profissão deles, conhecedores da palavra, mas não tinham amor. Não adianta você conhecer apenas, você tem que ter amor, você tem que conviver. Deus nos chamou para que nós possamos nos misturar e estar com as pessoas que precisam ouvir o Evangelho.
Não adianta, eu já disse aqui várias vezes, não adianta eu ser luz no meio da luz, não adianta eu ser sal onde já tem muito sal. Aqui na igreja todos nós somos sal, todos nós somos luz. Então não adianta você acender uma vela aqui que não vai mudar a luminosidade aqui desse templo, porque está tudo aceso as lâmpadas. Agora se eu apagar todas as luzes, ficar uma escuridão total, e eu acender apenas um fósforo ou uma vela, vai iluminar aquele ponto. Por quê? Porque você está sendo luz, sozinho, no meio das trevas. Então Deus te chamou para ser luz, e luz não é para brilhar no meio da luz, é para brilhar nas trevas, para iluminar as trevas. Tem crente que faz como esses escribas e fariseus, que ele chega no trabalho, eu estava falando semana passada sobre isso, ele chega no seu serviço lá, ele pega o bandejão na hora do almoço, e ele bate o olho assim no restaurante, e ele vê vários lugares vazios, e ele vê um pai de santo sentado numa mesa, ele vê um espírita sentado noutra mesa, ele vê, não sei, um católico sentado numa mesa, e ele vê um crente sentado noutra mesa. O que ele faz? Ele vai sentar com o crente. Por quê? Porque ele é de uma classe especial, ele só conversa com o crente. Só que Jesus te chamou para pegar o seu bandejão e sentar com o espírita, sentar com o macumbeiro e ser luz perto dele, não deixar que ele te influencie e você influencie ele. Não foi para brilhar na luz, é para brilhar nas trevas. Então pega a comida e vá, senta com ele, mostra que você é diferente, mostra que Jesus está com você, mostra que você faz a diferença. Ser crente, já disse várias vezes que tem que ser uma pessoa amável, feliz, uma pessoa que todo mundo gosta de ouvir. Você não pode ser um crente chato, aquela pessoa que chega perto de outro, o outro se afasta de você, porque só falta pegar a Bíblia e bater na cabeça dele, ou então falar que ele vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno sim, mas precisa falar isso com tanta, às vezes, arrogância e querer que eu sou especial porque eu vou para o céu. Mas não foi por sua especialidade ou por seu mérito que você alcançou isso, foi pela graça de Jesus Cristo, pela misericórdia desse Deus, pelo amor desse Deus, é que você e eu estou aqui hoje. Então você tem que mudar a história, você não pode permitir, então você tem que se misturar, e era o que Jesus fazia. Ele não foi lá no templo, ele estava numa casa, recebendo os publicanos e os pecadores, para ouvi-lo, porque ele estava ensinando, e aí chega agora os bons, os fariseus, os escribas, e começaram a murmurar, ou seja, começaram a falar mal, começaram a, quem sabe, a gritar, porque eles não chegavam lá, eles não iam lá, porque Jesus estava sentado, quem sabe, sobre a laje, ensinando aqueles pecadores, e eles não, por se acharem melhor, eles não se reuniam, não se assentavam com eles. Então quem sabe lá de fora do portão, eles começaram a gritar, olha lá o que ele faz, depois se diz mestre, mas está sentado e comendo com os pecadores. Mas o amor de Jesus é tão grande, que aí a Bíblia fala que ele desce e ele vai até eles, ele vai conversar com eles, porque se eles não iam, Jesus foi. E sabe o que Jesus faz? Propôs então uma parábola, e começa a falar sobre os perdidos. E no versículo 3 diz assim, e ele lhes propôs essa parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. O primeiro perdido que eu vejo aqui é a ovelha. Tinham 100 ovelhas, então ele fala, olha, um pastor tinha 100 ovelhas, mas uma ovelha se esgarrou e se perdeu, e ela está perdida. Mas agora o pastor que ama tantas ovelhas, ele pega e deixa as 99 e ele vai em busca da perdida. Por que ele vai em busca da perdida? A ovelha sabia que estava perdida? Sabia. Se você pegar seu cachorrinho, quem tem cachorrinho, gato, não sei, e pegar ele, colocar no carro, andar alguns quilômetros, soltar ele, você acha que o seu cachorrinho vai saber que está perdido? Vai. Ele pode, quem sabe, até achar o caminho de volta, ou não, mas ele vai saber que está perdido. Ele é um animal irracional, mas ele sabe que está perdido. Ele fica desesperado. Então a ovelha sabia que estava perdida? Eu sabia que estava perdida. Ela estava perdida, mas ela era incapaz de achar o caminho de volta. A ovelha, esse símbolo aqui fantástico, que Jesus fala várias vezes sobre isso, sobre esse animal, é um animal que é totalmente dependente do seu pastor. Há pouco tempo atrás nós falamos sobre João capítulo 10, que fala também do bom pastor. E aí nós vemos que a necessidade da ovelha de ser achada. A ovelha precisava ser encontrada, porque ela não tinha capacidade de encontrar o caminho de volta. E o pastor, sabendo disso, ele vai até então a ovelha perdida.
E ele vai até a ovelha e ele encontra essa ovelha. E a Bíblia continua dizendo assim, olha, no versículo 5. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, alegre, feliz. Isso é Jesus, isso é o nosso mestre. Isso é ele. Ele cheio de júbilo porque ele te encontrou, porque ele me encontrou. E ele faz festa. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, achei-vos, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu fico imaginando Jesus me levando nos seus ombros e falando, achei esse Miqueias perdido, que agora poderia estar na prostituição, que agora poderia estar alguma coisa, algum lugar jogado, mas eu achei ele e eu trouxe, e ele faz festa por mim, ele faz festa por você. Que alegria é ser crente, que alegria é ter Jesus como nosso pastor. E ele continua assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem eram os justos aqui, entre aspas? Era aqueles escribas e fariseus, que estavam do lado ali, achando-se melhores que os outros. Se Jesus está falando com você hoje, você se acha tão especial? Não se acha tão especial assim. Acha apenas que o amor de Jesus te alcançou. E por isso, por gratidão a Ele, e por esse amor, eu vou levar esse evangelho para as ovelhas que estão perdidas, que muitas vezes sabem que estão perdidas. Quantas vezes você já não conversou com pessoas que estão lá fora no mundo, com pessoas que estão no teu trabalho, que não são crentes, e você percebe a sede que eles têm de ouvir a palavra? Por isso eu tenho que conhecer a palavra, por isso eu tenho que conhecer a Bíblia, por isso que eu tenho que conhecer sobre esse Jesus, eu tenho que ser conhecedor de Jesus, para poder levar. Não adianta eu ser raso, eu ser um conhecedor fraco, eu não vir à escola bíblica dominical, eu não vir aos cultos de ensino, eu não vir, não estudar, não ler, não orar, não buscar conhecimento. Não adianta, crente tem que se dedicar. Como nós falávamos hoje cedo na escola bíblica, crente, o processo de santificação é gradativo, e eu vou me santificando quanto mais eu conheço Jesus. Eu vou me parecendo com Ele, quanto mais eu me aproximo dEle. E como posso me aproximar? Só através da palavra e da oração. Nós temos que ser. Então eu não posso ser esse justo que não necessitam de arrependimento. 99 das ovelhas, ele faz essa comparação. Que o mais importante era aquela ovelha que estava perdida, mas precisava ser encontrada. O mais importante era aquela ovelha que precisava ser resgatada. E nessa noite, Jesus quer resgatá-lo. Se você sabe que está perdido, mas você ainda não encontrou o caminho, Ele está aqui para te mostrar o caminho. Mas ele continua a parábola, dizendo assim, ou qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. O que é essa dracma? Gostaria que a mídia me ajudasse mais uma vez, colocasse uma imagem aí sobre a dracma, para que a gente pudesse entender. Aí vocês estão vendo tipo uma tiara. Essa tiara, não sei se é assim que fala direito, mas é assim, as mulheres ganhavam essa tiara com essas moedas, dracmas, e colocavam na sua cabeça. Ali representavam que elas eram comprometidas. Como que era dado a elas? De acordo com a história, o pai, no dote da filha, quando ele ia dar o dote, ele dava parte desse dote, era para comprar essa tiara. Essa tiara era como se fosse uma segurança para essa mulher, e ao mesmo tempo era um símbolo que ela tinha comprometimento com seu marido. É como se fosse a aliança dos dias de hoje. Hoje nós temos aliança no dedo, alguns nem tem mais, mas a maioria tem, que quando casa, né, tem um símbolo do anel no dedo, né, que é essa aliança da formação dos dois. Então, mas naquela época não tinha, então a mulher levava essa tiara na cabeça com essas dracmas, e elas tinham um significado muito importante, que era essa entrega, elas estavam dedicadas, ou elas tinham um compromisso com o seu marido. Perder uma das moedas, ou perder a tiara inteira, era a mesma coisa que quebrar a aliança. O marido poderia até, dentro da cultura judaica, poderia pedir o divórcio, se caso acontecesse isso. Então olha para vocês verem a preocupação. Tem uma outra imagem também, que eu gostaria de colocar, que mostra uma moça com ela já na cabeça, dá para vocês verem, ali ela com essa tiara na cabeça, e ali tinha as moedas, e a Bíblia diz que dessa mulher, que Jesus conta, que tinha 10 dracmas, tinha 10 moedas, era o que ela tinha, era o símbolo do seu compromisso com o seu marido. Obrigado. Pode tirar, irmão. Então dá para vocês entenderem o que significava para ela essas moedas, significava ter essas moedas.
Aí Jesus fala assim, olha, perdeu uma. Imagina, meus irmãos, o desespero dessa mulher. O desespero dessa mulher em procurar aquela moeda que fazia parte do seu compromisso com seu marido, do seu esposo. Muitas das vezes você já não tem mais relacionamento com Jesus. Você está dentro da casa, você está aqui, você está cantando, orando, mas você não tem mais compromisso, porque a aliança foi quebrada. Mas a moeda que foi quebrada da dracma, ela tem que ser buscada, e nessa noite, estamos acendendo a candeia, para que você encontre a moeda que você perdeu, para que você encontre novamente ter um relacionamento com Cristo, para que você possa vir à igreja e sentir a presença dEle, você possa estar aqui e sentir esse aconchego, essa comunhão que a igreja tem que fazer parte da nossa vida. Se você não sente mais comunhão, se você vem aqui no culto, como nós falávamos ontem, o pastor Emerson estava falando, que você vem aqui apenas como se fosse um show, para receber, para ver alguma coisa, e você não olha para o irmão que está ao teu lado, você não tem comunhão com ele, você não faz parte então do corpo, porque aqui não é um show, aqui não é uma casa de show, aqui é a igreja é comunidade, a igreja é união, a igreja é família. Então você e eu, nós temos que nos preocupar um com o outro. Eu tenho que orar por você e você orar por mim. Se você está passando por um problema, eu tenho que saber para que eu possa te ajudar. Quem sabe você não queira contar os detalhes, mas você pode contar que alguma doença está passando, para que eu possa, quando dobrar os meus joelhos, eu orar por você, porque você faz parte da minha vida, você é meu irmão, você é a minha família, e família, um se preocupa com o outro. Família não é algo desgarrado, não, família é união, e essa união, temos um cabeça que é Jesus Cristo, e se você quebrou a aliança, nessa noite, Ele está dizendo, acenda a candeia, e vá procurar a moeda, porque a sua aliança vai ser restaurada hoje, e você vai sair daqui mudado. Agora, a moeda sabia que estava perdida? A ovelha sabia, mas a moeda sabia? Não, a moeda não tem pensamento. A moeda não sabe que está perdida, mas ela estava perdida. Muitas das vezes as pessoas estão perdidas, mas estão como a moeda, porque estão na casa, mas não sabem que estão perdidas. Estão na casa, mas estão escondidas, quem sabe, num canto, embaixo do armário. Estão escondidas, não sabem, não reconhecem, não admitem que estão perdidas. Mas se você não tem comunhão com Cristo, se você sai daqui do mesmo modo que você entra, então você é essa moeda perdida. Mas nessa noite, Jesus, Ele acende a candeia junto com nós, e nós vamos varrer, e vamos encontrar, e você vai fazer parte novamente desse corpo de Cristo, e sairá daqui mudado nessa noite, porque esse é o mistério da palavra de Deus, mudar, transformar, mudar a história das nossas vidas. Nós temos que sair mudados. A palavra, ela tem que mudar, ela tem que fazer efeito em você, para que você possa realmente sentir que Jesus anda e está com você. Mas Jesus continua falando, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, foi diminuindo, eram 100 ovelhas, 10 dracmas, agora são 2 filhos, vai falar de 2 classes, e ele diz assim, o mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Olha bem, a palavra diz, por eles a fazenda. Um pastor, ele estava há pouco tempo falando sobre isso, e ele falou que quando ele chegou nesse ponto, lendo para o muçulmano, ele estava lendo para o muçulmano, na região ali dos países árabes, e lendo essa parábola, ele lendo essa parte da Bíblia. Quando chegou nisso, esse homem se levantou e começou a gritar. E o povo do Oriente, o oriental, principalmente naquela região ali do Israel, ali dos países árabes, eles são muito, como se fossem sanguíneos, eles são muito agitados, eles gritam, quando eles querem defender alguma coisa, eles são muito veementes no que eles estão falando. O povo nós aqui somos um pouco mais calmos, né? A gente não tem tanto isso, mas quando eles estão defendendo uma teoria, ou então defendendo a sua ideia, eles são muito enfáticos no que eles falam. E esse homem se levantou, quem conhece lá já viu, o pastor Hermes já viu várias vezes, então quem conhece, eles sabem disso, e esse pastor falou que quando chegou nisso, esse homem começou a gritar, falou, é impossível acontecer isso, é impossível um filho pedir a herança para o pai. Aí ele falou, pai, ele parou, ficou assustado, por quê? Ele não pode, é a mesma coisa de ter se matado o pai, aliás, é pior do que ter matado o pai. Para esse povo, pedir a herança para o pai, a herança só era dada depois que o pai morria, então, em hipótese alguma, um filho chegaria para o pai e pediria a herança, porque era a mesma coisa de matar. Aí esse pastor perguntou assim, mas e se um homem fizesse aqui dentro da sua aldeia, aqui na sua região, fizesse isso? Ele falou assim, todo o povo se reuniria para matar o filho.
protegendo até o pai, pela blasfêmia, pelo tão grande crime que ele cometeu, de pedir a herança para o pai. Então o povo não aceita, para eles era absurdo. E aí nós vemos então, e Jesus está falando no contexto deles, não é para nós. Jesus lá não tinha o brasileiro ouvindo, estava falando para o povo árabe. Então nós temos que entender o contexto, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. E aí, essa palavra chegou para nós hoje. Jesus está nos ensinando, através do conhecimento, como era aquela região, para que vocês entendam quão enfático foi pedir a herança para o pai. E aí, esse filho, então ele fala assim: pai, me dá a herança. E o pai reparte a fazenda por eles. Então, quem foi que ganhou a herança? O filho mais novo e o filho mais velho. Os dois ganharam a herança. Está escrito aqui na Bíblia. Ó, então, ele no versículo 12, repartiu por eles a fazenda, pelos dois filhos que ele tinha. Os dois ganharam a herança. Aí passou um tempinho, o mais novo, aí, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que ele ganhou, tudo que ele pegou da fazenda, partiu para uma terra longínqua. Então, ele estava falando para judeus, ele estava falando para os saduceus, para os fariseus e os escribas da época. Então, vamos contextualizar, vamos pensar Jesus ali falando para eles: olha, pegou então a sua parte da fazenda e foi para uma terra longínqua. Para onde? Quem sabe para o meio dos gentios, que os judeus também não se misturavam com os gentios, que somos nós, que não faz parte do povo judeu. Então, ele saiu dali da sua terra e foi o quê? Morar num lugar longe da sua parentela, longe da sua terra, longe do seu convívio. E lá ele começou a gastar tudo que ele tinha. Ele começou a queimar tudo a fazenda que o pai lhe deu. E aí o judeu também, ele não come porco, para ele é uma carne imunda. Então, só que para mostrar que esse filho foi para um lugar muito baixo, para mostrar para aquele povo que eles foram lá no fundo do poço mesmo, Jesus fala assim: olha, ele gastou tudo e ele começou então a padecer necessidade. Versículo 14 diz assim, ó: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou então a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela época, ou seja, se rebaixou, chegou para um gentio, e foi o quê? Pedir emprego para ele. E ele diz assim: o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Olha que humilhação para o judeu. Além dele pedir emprego para um gentio, ainda foi apacentar o animal que para ele era imundo. Só que o que ele ganhava era tão pouco, diz assim, ó: ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou seja, com a lavagem que o porco comia, porque ele sentia fome, ele não tinha o que comer. Olha que degradação para um judeu. Jesus está explicando isso para os fariseus. Então ele fala, e ninguém lhe dava nada. Então ele foi. Quem Jesus estava comparando com esse filho mais novo aqui? Estava comparando com os pecadores, com os publicanos, que se venderam para os romanos e agora tinham se lambuzado, tinham se chafurdado na lama, tinham se misturado com os porcos, e eles consideravam os gentios, que eram os romanos que dominavam a época. Então eles estavam ali no fundo do poço, eles estavam lá. Mas a Bíblia continua falando uma mensagem maravilhosa. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O filho mais novo sabia que estava perdido? Sabia que estava perdido, porque ele reconheceu, ele pegou a herança do pai, ele desejou a morte do pai, porque quando ele pediu a herança, ele desejou a morte do pai. E aí ele foi então para um lugar longe, de gastar tudo, mas lá, perdido, ele reconheceu que ele estava perdido. E a parte maravilhosa aqui é que ele fala: levantar-me-ei. Ele estava prostrado, ele estava caído, ele estava entregue aos prazeres desse mundo. Quantas pessoas estão entregues aos prazeres do mundo que você conhece, que saíram da casa do pai e hoje estão comendo as bolotas dos porcos? O que cabe a mim, conhecedor dessa palavra, é mostrar isso a ele, é mostrar para que ele possa cair em si. Porque Jesus não vai lá, nesse caso do filho pródigo, o pai não foi lá tirar ele, precisou ele tomar uma decisão. Muitas pessoas hoje que conhecem a verdade, porque a ovelha estava perdida, ela ficou perdida, mas ela sabia que estava perdida, e o pai foi atrás dela, que era o povo que pecou, que herdou de Adão o pecado, mas sabia que estava perdido, porque eles não tinham uma direção. É quando Jesus olha para Jerusalém e fala: olha, estão tudo perdido, precisando de pastores, precisando de direção. Eles sabiam que estavam perdidos e precisavam de alguém, e o pai vai atrás. A dracma estava perdida, mas estava dentro da casa, e não sabia que estava perdida. O filho mais novo aqui, ele estava na casa do pai,
Mas ele resolveu sair da casa do pai e ir comer as bolotas dos porcos. Mas lá ele tomou uma decisão. Ele diz assim, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, além disso, além dele tomar a decisão, que ele tinha que voltar para a casa do pai, ele estava arriscando a vida dele, porque se ele voltasse para a aldeia, para a região dele ali, ele seria morto pelas pessoas que conheciam o pai dele, porque ele tinha desejado a morte do pai. Mesmo ele sabendo que ele poderia ser morto, de acordo com a cultura da época, ele mesmo tomou essa decisão, e falou, não, eu tenho que voltar para a casa do pai. E aí a Bíblia continua dizendo assim, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E levantando-se, versículo 20, foi para o seu pai, e quando aí estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando esse pastor que eu citei há pouco, chegou nesse versículo, novamente esse árabe levantou e começou a gritar, não, o ancião não corre. Dentro da cultura judaica, quem corre são crianças, homens não correm, homens andam. É um desrespeito para com ele, pela idade dele, ele correr. Então um pai não corre em hipótese alguma, eles não correm. Você nunca vai ver um judeu correndo, de certa idade avançada, é claro, um jovem não, mas um de certa idade avançada, correndo, eles não correm. Dentro da cultura judaica, ou da cultura árabe, de modo geral mesmo lá, não só judaica como árabe, os anciãos não correm, eles andam calmamente, as pessoas têm que, quem está com ele, tem que acompanhar o seu ritmo, porque ele é detentor do conhecimento, ele é ele que tem a sabedoria. Então um judeu ou um árabe, ele não corre, ele anda, e as pessoas que estão com ele, andam no ritmo dele. Se ele anda bem devagarinho, eles andam bem devagarinho. Por quê? Porque existe um respeito muito grande pelas pessoas mais velhas. Então, esse homem falou assim, não, ele não correu, o pai não correu, mas correu sim. Sabe por que Jesus falou que ele saiu correndo? Porque se as pessoas ali da região vissem o filho chegando, chegariam até ele e poderiam matá-lo. E o pai desesperado, porque o pai amava esse filho, o pai, ele não se importou com as coisas, com que iam falar dele, não se preocupou se eles estavam ali, iam apontar o dedo para ele lá, um velho correndo, ele não se preocupou com isso não. Ele sabia, o amor dele era tão grande, que ele sai correndo, ele mesmo sendo ancião, ele sai correndo, e a Bíblia diz assim, ele fala assim, levantando-se foi ter com seu pai, e viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus nessa noite, ele está mostrando que o amor dele é tão grande, que não está preocupado com o que o mundo está falando, não está preocupado com o que as pessoas vão falar. Jesus corre na sua direção, ele vai de teu encontro, ele te abraça, ele te beija, ele faz festa, porque você voltou. Então se você é uma pessoa que se arrepende nessa noite, se realmente você está vivendo alguma coisa longe de Jesus, ele está dizendo para você nessa noite, que ele vai correr, se você se levantar, de onde você estiver, se levantar e falar, eu quero sim esse Jesus, eu estou na igreja, sou batizado, quem sabe eu até falo línguas, mas eu não sinto mais essa comunhão, mas eu quero ter esse Jesus. Então ele diz para mim e para você nessa noite, que ele se levanta, e ele corre na sua direção, ele pega você, ele se lança no teu pescoço, e ele te abraça, te beija. Por quê? Porque ele te ama. Ele não está preocupado com as convenções do mundo, ele não está preocupado com o que vão falar, não, ele está preocupado com você, porque você é especial para ele. Glória a Deus, você é especial para ele. Aleluias, aleluias. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem deixou ele terminar. Aí diz assim o versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. O bezerro cevado. Também naquela cultura era muito comum um fazendeiro ter sempre um bezerro especial. Sabe aquele bezerro cevado, bem tratado, que se você matar, dá uma picanha com uma gordura fantástica. Era isso, era guardadinho ali. Esse bezerro estava guardado para uma festa, sempre era guardado para uma festa. E aquele dia era um dia de festa, porque o filho voltou. E aí sabe o que o pai faz? Ele pega o seu bezerro cevado, que estava guardado para a festa, e ele manda matar o bezerro, para fazer um churrascão da hora, porque o filho voltou. Oh, glória a Deus, que maravilha esse Jesus. Estava falando para eles assim, olha, esses pecadores que estão aqui comigo, quem sabe aqui, me ouvindo na laje, eles reconheceram como filho pródigo, eles reconheceram que estavam perdidos, e eles vieram a mim, e eu abracei eles, e eu estou fazendo uma festa com eles ali agora. Está tendo uma festa ali na laje,
Nós estamos ali conversando, falando dele, porque eles precisavam me ouvir. Eles se arrependeram e eles voltaram para mim. São pecadores, publicanos, mas eles já voltaram para mim, já estão me ouvindo. E já me aceitaram, já estão aqui comigo. Que maravilha é esse Jesus. E aí ele faz, então ele manda matar esse bezerro, e manda colocar o anel, o símbolo da união, da volta da união. Aquela aliança que foi quebrada, lembra da dracma? Que foi quebrada, agora foi restabelecida. O anel foi colocado nos dedos, e ele protegeu os seus pés com a sandália. Agora ele estava protegido com uma veste nova, uma veste perfeita, para que ele pudesse participar da festa. E a Bíblia continua falando assim, ó, mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias dos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho, mesmo sendo pecador, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, começou a haver festa naquela casa. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Quem era o filho mais velho? Eram os fariseus e os escribas da época. Ouviu a música, viu Jesus lá em cima falando, e ele se aproxima então agora. Olha aqui, olha a imagem fantástica de Jesus falando para eles. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Não entrou na casa. Vocês observam? O filho mais velho ficou para o lado de fora. Ele não quis entrar na casa, porque estava tendo festa na casa. Ele ficou porque ele não queria se misturar, ele achava melhor que os outros. Ele se achava melhor que o seu irmão. E aí a Bíblia continua dizendo assim, ó, e ele lhe disse, o servo: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas, olha que contraste, mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, ou seja, falava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar com meus amigos. Mentiroso, falso. O pai dele repartiu a fazenda com ele. Como que o pai não deu o bezerro, não deu um cabrito para ele? O pai deu toda a herança que ele tinha, porque o pai repartiu com os dois a herança, não foi com um apenas, foi com os dois. Era mentiroso, ele estava ali, ele se achava melhor, ele era um fariseu, ele ia ao templo, ele fazia sacrifício, mas ele estava perdido, e ele não sabia que estava perdido. Ele era como a dracma, porque ele estava no templo, ele estava ali, mas ele não sabia que estava perdido, porque ele se achava melhor que os outros. E a Bíblia continua falando assim, ó: vindo, porém, esse teu filho, ele nem considerava o outro judeu como irmão dele mais. Esse teu filho, é isso. Quantas pessoas se acham melhores que outros e falam: é esse aí, esse é ímpio, né? A gente vê às vezes um pecador na rua, uma prostituta ou qualquer outra classe de pessoas que estão desgarradas, e a gente fala: olha lá, torce o nariz. Por quê? Porque eu me acho melhor que ele. Eu não considero que ele também está precisando desse Jesus. Mas Jesus está chamando hoje nós para uma missão, essa missão especial, e ela não é só minha não, ela é de todos nós, todos nós temos a missão de levar esse evangelho. E ele fala só: esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. A Bíblia nem fala que ele foi com as meretrizes, fala apenas que ele viveu dissolutamente, quem sabe fez festa, mas ele já aumentou um pouco mais, ele era tão mentiroso, e tão baixo, que ele aumenta, ele desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. Aí o pai continua, e ele lhe disse: filho, olha só, olha que amor, é esse teu filho, ele fala, ou seja, não considerava ele como irmão, mas o pai não tinha abandonado ele ainda, e nem abandona, o pai nunca abandona. E ele diz assim, ó, ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A parábola tem um fim, sim, mas infelizmente, esses mesmos fariseus e sacerdotes da época, os escribas da época, não reconheceram Jesus, ouviram de Jesus, ouviram essa parábola, ouviram o que vocês estão ouvindo, mas endureceram seu coração, e estando na casa, continuaram perdidos, ao ponto de no dia, diante Pilatos, diante Herodes, diante daqueles governantes da época, eles disseram: crucifica-o, solta o ladrão, mas crucifica-o. Eles não quiseram entrar na festa, eles não quiseram participar da festa. Se você hoje, conhecendo essa verdade, estando dentro da casa, se você não reconhece ainda Jesus, se você não sente a presença dele, muitas das vezes você pode estar pisando sobre isso, e não reconhecendo que Jesus está aqui, que você precisa dele, que nós somos dependentes dele. E eu dependo dele, você depende dele, constantemente, diariamente, todos os dias, toda hora, todos os momentos. A minha vida depende dele, porque ele morreu por mim. Domingo que vem vamos falar sobre a Páscoa,
que é Páscoa? Páscoa é quando esse Jesus, que foi morto por esses homens, foi sepultado, mas ao terceiro dia, na Páscoa, ele se levantou. E a gente falava hoje, e eu achei uma imagem fantástica, porque no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Espíritos. Não tinha essa forma humana como nós temos hoje, essa forma de criatura que Ele criou, porque a Bíblia diz que Ele foi até o pó da terra e formou o homem, e soprou sobre suas narinas fôlego de vida. A imagem e semelhança de Jesus, a imagem e semelhança de Deus que nós temos, é na área intelectual do conhecimento que Deus foi nos dando, por sermos racionais, por termos inteligência, e por termos poder e capacidade de escolher servi-lo ou não servi-lo. Mas Jesus não tinha a sua aparência como um homem. Mas Jesus, na plenitude dos tempos, há mais de 2000 anos atrás, Ele mesmo sendo Espírito, Ele falou assim: eu vou nascer de uma mulher, eu vou aprender a mamar, a comer, a andar, a falar, a escrever, eu vou descer. Eu sou Espírito, mas eu vou descer, eu vou me rebaixar ao nível do homem. Eu não vou me preocupar com o que as pessoas dizem, não. Eu posso ser como aquele senhor, aquele pai ali da fazenda, ter uma idade avançada, mas eu vou correr em contra meu filho. E ele veio correndo para abraçar o filho. E ele desceu até lá embaixo. Nasceu, cresceu, como todo ser humano. E com 33 anos, para esse povo que ele veio, também, que não aceitaram, mandaram crucificar. Ele foi crucificado. Mas ao terceiro dia, na Páscoa, ele ressuscitou. Mas até os dias, logo depois da sua ressurreição, ele mostra a marca dos cravos. E ele mostra que ele estava com um corpo espiritual. Agora, ele era espírito? Não, ele era um corpo. Um corpo glorioso. Um corpo capaz de atravessar a parede e não estar preso à física desse planeta. Mas um corpo, como um ser humano. Em momento algum você vai ver na Bíblia os discípulos falando: como Jesus ficou com 5 metros de altura? Não tem isso, ele continuou do mesmo jeito. Eles reconheceram Jesus. Eles colocaram a mão na marca da lança no seu peito. Eles colocaram a mão na marca dos cravos na sua mão. Eles reconheceram esse Jesus. E esse Jesus, que desceu a forma humana, nunca mais perderá a forma humana. Porque um dia, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer para reinar conosco. Ele se humilhou e entendeu que ele ia deixar de ser espírito, e ele ia tomar forma minha e sua, e nunca mais perderia essa forma, eternamente, e nós viveremos com ele eternamente. Eternamente eu vou ver esse Jesus que se rebaixou, que veio a essa terra, desceu aqui, por mim e por você, e ele sabia que mesmo assim, ele não perdendo mais essa forma, apesar de ter um corpo glorioso, como eu vou ter, como você vai ter, mas essa forma humana nós vamos ter, e ele também terá. Mas eu vou conviver com ele, porque ele me ama. Ele é esse pai que se levantou e falou: olha, eu vou de encontro ao meu filho, eu abraço ele, eu beijo ele, eu ponho um anel no dedo dele, porque eu amo, eu tiro ele dos espinhos, porque ele pode ser uma ovelha perdida, mas eu estou aqui, pronto para salvar. E nessa noite, não saia daqui pelo modo como entrou, porque Jesus está aqui, na pessoa do Espírito Santo, e ele quer transformar e mudar a minha e a sua vida, e fazer com que você tenha comunhão com ele, e sinta ele todos os dias, todos os momentos da sua vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se coloca de pé. Aleluia, aleluia. Seja qual for as áreas que houve perdas, o Espírito Santo, pelo poder da palavra, ilumina a tua mente e o teu entendimento, para que você se encontre. Aleluia. Se há alguém no nosso meio que por alguma razão distanciou da casa de Deus, ou você que ainda não tomou uma decisão firme de seguir a Jesus, saia do teu lugar caminhando, venha à frente, alguém vai orar com você. Oh, aleluia. Se há alguém que quer renovar uma aliança com Cristo, com o Senhor Jesus, quer fazer isso, venha à frente, nós vamos orar com você. Aleluia. Às vezes há perdas na nossa vida, não damos conta que há perdas espiritualmente falando, mas há
Esta noite é noite de restauração, é noite de ser restaurado pelo poder do Senhor. Antes de eu falar do oh, grande amor, tão bom pra mim. Antes de eu dasses tua vida em mim. Você pode entregar o teu culto ao Senhor agora. Nós estamos terminando. Você pode entregar o teu culto e dizer: Deus, recebe o meu culto. Oh, aleluia. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Está queimando no meu coração em fazer esse convite novamente. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não é vir à igreja que significa que você está caminhando com o Senhor. Mas se você reconhece que algo precisa ser mudado, saia do teu lugar, toma essa decisão. Diga, como Jefferson disse, eu li um texto e eu carrego o compromisso desta palavra até o último dia. Se alguém sai do teu lugar, eu vou orar com você, em nome de Jesus. Inimigo eu fui, mas meu amor oh, é Deus correndo. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom, tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, invisível, amor de Deus. Oh, que quando o Espírito Santo fala, Ele fala. Oh, se tiver mais alguém, venha. Não resista no teu lugar. Talvez você venha à igreja, mas perdeu aquele sentido, o sentimento do culto. É noite de você ser encontrado pelo Senhor. Vem, 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 vem. Oh, aleluia. 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 Para assombrar. Oh, há um convite do Senhor. Talvez você tenha vivido sobre trevas, mas o Senhor vai restaurar. Talvez você esteja na igreja, mas não é vir à igreja simplesmente que significa. Assuma, talvez, Deus, eu perdi. Eu tinha mais fervor, havia mais fervor em mim, havia mais santidade em mim, havia mais compromisso em mim. O Espírito Santo está te dizendo aqui, reconheça isso. Talvez precisa ser reconhecido. Eu preciso voltar a ter o mesmo fervor, a andar pelo mesmo caminho de santidade, a viver o mesmo compromisso.
Saia como coragem, porque o Espírito do Senhor está indo. Oh, aleluia. Eu estou dizendo a pessoas que têm coragem para reconhecer que não pode ficar da mesma maneira. Eu estou dizendo a pessoas que querem viver corajosamente esse ousado amor. Eu estou dizendo a pessoas, e eu quero convidar os pastores para ministrarem aqui, que querem viver ousado, esse amor ousado. Oh, halabaiere-baraia. Vem, tem pessoas aqui que precisam voltar ao mesmo amor, a ter o mesmo fervor. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, Zilma, irmãs, me ajudam a orar por essas pessoas. Ore. Orebarabaiara, chorebarahaya. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. oh, me deixa Pura barabara, sorebarabaya. não posso mudá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, incrível, ousado amor de Deus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ah, eu sinto ele aqui. Tu tens sido tão bom pra mim. Inimigo eu fui. Chorebacando rebaraya xerebacandarasai. Sorebando rocamandaraya xoderebiarava. Uramaya komanara chouramara. Uribiki alamando robo que maraya sobre badara. Urikaya rason de remara. Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sopra, 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 levanta uma geração que não se amedrontará, levanta uma geração de homens, levanta uma geração de mulheres que não ficarão amedrontados, afugentados. Enche, 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 oh, o Espírito Santo está caindo. Ah, pastor, o que é isso? É expressão. Ele caiu lá no dia do Pentecostes. Ele desceu e ele continua na igreja. E ele está dando poder e autoridade a crentes aqui. Oh, Suriarabarai. Aleluia. Alabassuria. Segura.
Vamos terminar esse culto. Oh, Espírito Santo. Jesus, recebe o culto da igreja. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Oh, aleluia. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, há um peso da glória, há um peso da glória, há um peso da glória, há um peso de glória, há um peso de glória. Se você sente, olabacada séria, há um peso da glória nessa casa, há um peso da glória nessa casa. Oh, o culto já está encerrado, mas há um peso da glória nessa casa. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja. Vai em paz, tenha uma semana abençoada, desde uma semana abençoada. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos para as sombras, instala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, aleluia. Deus te abençoe. Vão na paz. Vão na paz. Boa semana. Boa semana. Impressionante, infinito, usado amor de Deus. Impressionante, infinito, usado amor de Deus. Aleluia. Terça-feira, com o ensinamento, o pastor Marcos, do Rio de Janeiro, estará pregando. Vai na paz. Vamos. Não dá vontade de ir embora. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Sintam-se abraçados por mim. Deus abençoe. Deus te abençoe. Boa semana. Boa semana. Boa semana.